Existe um tipo de solidão que nem sempre se revela como tal. É discreta, imperceptível. Esconde-se por trás de risos, da eficiência no dia a dia, ou da desculpa de que tenho andado ocupado ultimamente. No fundo, persiste uma dor que não desaparece por completo. Não é a solidão de estar fisicamente isolado, é aquela sensação de perceber que ninguém te conhece de verdade. Que, se sumisses por algum tempo, a maioria das pessoas só daria por isso bem mais tarde. Que, se algo extraordinário ou devastador te acontecesse, nem sabias a quem contar. É um silêncio que se instala aos poucos no teu interior. Não estridente, nem desesperado, mas persistente. Com o tempo começa a alterar a forma como pensas, como te vês a ti mesmo, como te deslocas pelo mundo. Muita gente presume que quem não tem amigos é frio, antissocial ou desinteressado. Mas isso raramente é toda a verdade. Por vezes é exatamente o oposto. Por vezes sentem demasiado, observam em demasia. Detetam cada variação mínima no tom de voz, cada alteração subtil na energia, cada sorriso forçado que não chega aos olhos, e depois de um certo período começam a afastar-se. Não por odiarem as pessoas, mas porque a ligação começa a parecer perigosa. Do ponto de vista psicológico, esta vivência altera o cérebro. Quando passas demasiado tempo sem laços sociais, o teu cérebro interpreta o isolamento como uma ameaça. Ativa as mesmas áreas ligadas à dor física. É por isso que a solidão não magoa só emocionalmente, dói mesmo fisicamente. O ritmo cardíaco altera-se, o sono torna-se mais leve. A mente começa a procurar perigos onde não existem, porque o cérebro humano evoluiu em grupos. E estar sozinho por muito tempo era, antigamente, uma sentença de morte. No entanto, hoje em dia, podes estar rodeado por milhares de pessoas na internet e ainda sentir-te completamente invisível, porque a atenção não é ligação e a validação não é intimidade. Há uma diferença entre seres conhecido e seres compreendido. E é isso que as pessoas sem amigos entendem melhor do que ninguém. A maioria delas não escolheu este caminho de um dia para o outro. Não foi como acordar e decidir, não preciso de ninguém. Geralmente acontece devagar, através de decepções pequenas que se acumulam ao longo dos anos. Partilhas algo íntimo e alguém ri-se. Confias um segredo a alguém e essa pessoa usa-o contra ti. Tentas abrir-te, mas sentes-te mal interpretado. E no final, o teu cérebro aprende uma lição. É mais seguro não tentar. Por isso, deixas de estender a mão, deixas de tomar a iniciativa. Começas a convencer-te de que preferes a solidão. E no início, até podes acreditar nisso, porque a solidão pode parecer serena por um tempo. Dá-te controlo, dá-te espaço. Mas a realidade é que após suficiente tempo, a solidão passa de curativa a assombrante. Porque, no fundo, os humanos estão programados para a conexão. Até a alma mais independente ainda anseia ser vista, ser refletida, ser sentida pela presença de outrem. Mas quando passas anos sem isso, algo estranho começa a ocorrer dentro de ti. O diálogo interno torna-se mais alto que o mundo exterior, começas a falar contigo mesmo, não em voz alta, mas em pensamentos intermináveis. Começas a reviver memórias antigas, amizades passadas, traições de outrora, e a questionar onde tudo correu mal. Às vezes, convences-te de que foi culpa tua. Às vezes, culpabilizas o mundo, mas na maior parte das vezes não é nem uma coisa nem outra. É apenas a dança complexa entre a psicologia humana e a dor humana. Há um conceito na psicologia chamado impotência social aprendida. É quando tentaste ligar-te tantas vezes e falhaste que, inconscientemente, deixas de tentar por completo. O teu cérebro associa o contato com a rejeição. Assim, mesmo quando encontras pessoas boas mais tarde, amáveis, abertas, compreensivas, a tua guarda permanece erguida. Podes dizer a ti mesmo que estás bem sozinho, mas em algum lugar profundo ainda ansias por aquela pessoa que percebe tudo. Aquela pessoa que não precisa de explicações. E, no entanto, quanto mais o desejas, mais impossível parece encontrá-lo. Porque a solidão tem o dom de te fazer sentir indigno de amizade. Sussurra coisas como, és demasiado ou não és interessante o suficiente. Diz-te que as pessoas têm coisas melhores para fazer e, por fim, começas a acreditar nisso. Começas a rejeitar-te antes que os outros tenham oportunidade. Isolaste-te não por orgulho, mas por proteção. Mas o que é fascinante é que a solidão nem sempre parece triste. Por vezes, as pessoas sem amigos aparentam estar perfeitamente bem.
Sorriem, trabalham, criam, até publicam fotos felizes nas redes, mas no fundo vivem em duas realidades, a que o mundo vê e a que sentem. Construíram uma versão de si mesmos feita para sobreviver sem ligações. Mas essa versão muitas vezes parece vazia, como se observassem a própria vida de fora. É fácil julgar quem não tem amigos, rotulá-los como estranhos. Embora possa parecer solitário ou complicado, se prestares atenção às suas histórias pessoais, vais reparar frequentemente num fio de tristeza discreta. Instantes em que deram demasiado de si a quem não se importou o suficiente para permanecer. Com o passar do tempo, essa tristeza molda toda a sua essência. Começam a ligar a intimidade ao risco, a vulnerabilidade ao remorso. Assim, aprendem a existir sem ela. Mas o preço dessa adaptação é elevado, porque sem amizades autênticas, o teu universo encolhe, as tuas emoções ecoam apenas na tua cabeça. Não há ninguém para contestar a tua visão, ninguém para amenizar os teus raciocínios. Os psicólogos afirmam que o isolamento social prolongado pode diminuir a empatia, não porque as pessoas deixem de se importar, mas porque param de exercitar a troca emocional. A empatia é como um músculo. Se não for exercitada, atrofia. Por isso, quem vive sozinho durante longos períodos por vezes fica emocionalmente entorpecido. Não por opção, mas por força das circunstâncias. É a forma como o cérebro se protege da dor de ligações não correspondidas. No entanto, ocorre algo de paradoxal. As próprias pessoas sem amigos frequentemente anseiam por amizades mais profundas do que qualquer outra. Refletem sobre as ligações de forma mais intensa, dissecam-nas, idealizam-nas, procuram sentido em cada interação breve, em cada sorriso fugaz, porque quando algo é escasso, começas a valorizar até os momentos mais ínfimos dele. Mas a solidão não se limita a influenciar os sentimentos, altera também os comportamentos. Estudos revelam que quem esteve isolado por muito tempo pode tornar-se excessivamente atento aos sinais sociais, analisam mensagens de texto em demasia, presumem desinteresse onde não há, interpretam entrelinhas que nunca foram traçadas. Porque, após rejeições ou esquecimentos repetidos, o cérebro começa a detetar indícios disso em todo o lado, mesmo onde não existem. Isto gera um ciclo vicioso. Tornas-te prudente. As pessoas detetam essa prudência como afastamento, concluem que estás desinteressado ou distante e recuam, agravando exatamente a solidão que tentas evitar. Não é culpa tua, é apenas o mecanismo da mente humana para se resguardar da dor. Ainda mais intrigante é como a solidão transforma a percepção do tempo. Quando não há ninguém com quem partilhar os instantes, o tempo parece arrastar-se. Os dias fundem-se uns nos outros. Deixas de registrar fins de semana e feriados, pois esses eventos só ganham relevo quando partilhados. Os psicólogos descobriram que a solidão altera literalmente a percepção temporal. Os minutos alongam-se, as horas pesam mais, porque, ao estares desconectado, vives no interior dos teus pensamentos em vez de fluir com a vida. Contudo, no meio deste silêncio, pode surgir algo belo, pois a solidão, se abraçada de forma consciente, também pode ser transformadora. Algumas das figuras mais conscientes de si próprias, criativas e inteligentes emocionalmente da história, passaram longos períodos em reclusão. A distinção reside no fato de essa solidão ser voluntária ou imposta. A voluntária cura, a imposta endurece. Uma ajuda-te a reconectares com o teu eu. Music. A outra persuade-te de que não mereces ligar-te a mais ninguém. E para muitos sem amigos, Music nem sempre é evidente em qual delas vivem. Dizem frases como, não sou de relações sociais, ou prefiro a minha companhia, mas no fundo sentem falta do riso que só surge com quem te compreende verdadeiramente, aquele em que não precisas de filtrar as palavras, aquele em que o silêncio é acolhedor, não opressivo. É fácil esquecer que a amizade vai além do convívio, é um espelho. Reflete as facetas de ti que talvez nunca veria sozinho. Sem amigos, torna-se mais difícil perceberes o teu crescimento ou se estás a evoluir, porque não nos tornamos quem somos no isolamento. Tornamo-nos em reflexo, e quando esse reflexo falta, Music podes começar a sentir-te irreal, como se existisses numa névoa onde a tua presença não ressoa em parte alguma. É essa a dor subtil de quem não tem amigos, não a dor da solidão em si, Music, mas a da invisibilidade. A dor de existir sem testemunhas. Ainda assim, sob essa dor, esconde-se uma empatia excepcional. Porque conhecem a sensação de serem ignorados, veem os outros com maior clareza.
Music são frequentemente eles que detetam quando alguém fica de fora. São eles que contactam discretamente. Music, pois, compreendem o peso de passarem despercebidos. E talvez esse seja o paradoxo desta solidão. Quem não tem amigos acaba por ser o melhor amigo. Music bastando que alguém se dê ao trabalho de os notar primeiro. Chega um instante que surge de forma subtil, quando alguém que viveu demasiado tempo na solidão percebe que esperar ser descoberto talvez não baste, que quem sabe, música a cura não passa por encontrar pessoas em primeiro lugar, mas por relembrar quem eras antes do silêncio se instalar. Porque a amizade verdadeira, a verdadeira amizade, só floresce onde já existe autoconfiança. Se não acreditares que a tua voz conta, vai sempre calar-te a ti mesmo. Se achares que as tuas necessidades são um peso para os outros, vais sempre contê-las, e assim o ciclo prossegue, invisível, inaudível, não dito. As pessoas sem amigos vivem muitas vezes à sombra de vivências antigas, instantes em que se sentiram demasiado diferentes, music demasiado sensíveis, demasiado reflexivas para o grupo à volta. Talvez na infância fossem aquelas que se sentavam num canto a desenhar enquanto os restantes brincavam. Music talvez fossem bondosas, mas não o suficiente para serem vistas. Ou talvez se importassem com assuntos que os outros ignoravam. Com o passar do tempo, começaram a usar essa singularidade como uma couraça, fingindo que não doía, persuadindo-se de que preferiam ficar isoladas. Mas o problema não está na diferença, está no sentido que lhe damos. Music. Quando crescemos sentindo-nos incompreendidos, começamos a crer que algo em nós está errado, passamos a censurar-nos. Music, falamos menos, sentimos menos, ansiamos menos e depressa nos tornamos numa versão de nós mesmos que nem agrada às pessoas que poderiam ter amado o verdadeiro eu. A psicologia por trás disto é profundamente humana. Os nossos cérebros estão programados para pertencer a tribos, a coletividades, music, a alguém. É um instinto de sobrevivência ancestral. Mas quando a pertença parece perigosa, quando cada tentativa resulta em sofrimento, música o cérebro aprende a evitar como forma de defesa. A evasão transforma-se num mecanismo de proteção, music, e a proteção vira solidão. É por isso que muitas pessoas solitárias parecem serenas à superfície, porque o seu sistema nervoso se adaptou a antecipar o rechazo antes mesmo de ele ocorrer. Vivem em gestão constante de si mesmas, música esforçando-se por não serem excessivas ou demasiado evidentes. O que muitas vezes não percebem é que quanto mais tempo assim agem, mais invisíveis se tornam, não só para os outros como para si próprias. É como atenuar a própria luz só para escapar ao olhar das pessoas erradas, só para descobrir que também não atrais as certas. Music. Os psicólogos falam por vezes do conceito de eu social, a forma como nos vemos pelos olhos imaginados dos restantes. Se passaste anos a ser ignorado ou posto de parte, esse espelho interior fica enviesado. Começas a supor que todos te verão da mesma maneira, e mesmo quando alguém te olha com afabilidade, duvidas. Achas que é mera cortesia. Music, questionas a autenticidade. Esse é o truque cruel da solidão prolongada. Não te afasta só dos outros, afasta-te da própria capacidade de crer que poderias alguma vez música pertencer. Mas eis o que há de notável na mente humana. Pode reaprender a ligar-se, não é irreversível. Assim como um músculo que recupera força, a confiança social pode reconstruir-se devagar através de pequenos actos de bravura. Music. Começa com gestos simples. Retribuir um sorriso quando alguém cruza olhares contigo, responder a mensagens em vez de as ruminar excessivamente, music permitir-te dizer sim, mesmo quando o medo aperta. Não se trata de impor confiança social de um dia para o outro, trata-se de deixar que a vida te roce de novo, uma interação de cada vez. Music, porque a amizade não nasce da perfeição, nasce da presença, da disposição para apareceres imperfeito e autêntico. O que muita gente não compreende é que aqueles que andam solitários há muito tempo têm frequentemente uma profundidade emocional notável. Pensam com intensidade, observam música em silêncio. Passaram anos a analisar o comportamento humano do exterior. Por isso, music captam coisas que os outros deixam passar, detetam a franqueza, sentem as mudanças de energia, distinguem quando alguém é genuíno ou quando só finge benevolência. É por isso que amizades superficiais raramente os contentam. Anseiam pela profundidade, mas temem-na ao mesmo tempo. Music. Assim,
erguem muralhas com janelas, querem ligações, mas nos seus termos, através de segurança, regularidade e um silêncio que aquece, em vez de esvaziar. E esses não são desejos irrazoáveis, são simplesmente humanos, mas há outra verdade por baixo disto: a amizade exige vulnerabilidade, e a vulnerabilidade assusta quando passaste anos a resguardar música e o teu mundo. Não se criam laços sem exposição emocional. E essa exposição parece caminhar descalço num campo de vidros estilhaçados quando já foste magoado antes. Tantos evitam-na por completo. Dizem que estão bem sozinhos, mas isso, music, é raras vezes verdade. Estão só cansados de serem os únicos a esforçar-se. No entanto, eis o paradoxo. Quando deixas de tentar de todo, confirmas o medo que te manteve isolado. Provas que a tua solidão tinha razão. É assim que a psicologia da solidão se perpetua. Music. Não porque não possas conectar-te, mas porque a mente se torna demasiado receosa para arriscar o imprevisto. Mas imagina se a ligação não fosse questão de impressionar, mas de ser sincero. Imagina se a amizade não fosse algo que tens de conquistar, mas algo que simplesmente permites. A verdade é que as pessoas que verdadeiramente vibram contigo não pedirão uma encenação, encontrar-te-ão onde estás, sentirão o teu silêncio, não como ausência, mas, em vez de largura, é profundidade. Por vezes, o primeiro passo não é arranjar amigos novos, é lamentar as versões antigas de ti mesmo que se contentavam com menos do que mereciam. Aquela que música implorava por atenção, aquela que aceitava migalhas e as chamava de carinho, aquela que calava a sua verdade só para manter alguém por perto. Quando curas essas versões, algo muda. Começas a atrair a partir da totalidade, não da fome. E isso altera tudo. Surge uma liberdade estranha quando paras de perseguir as pessoas, music, e começas a compreender-te a ti mesmo. Percebes que estar sozinho não significa que estás partido, significa que estavas à espera de alinhamento, de pessoas que não só suportam o silêncio, mas trazem paz para a música e para amizades que parecem respirar, não atuar. A solidão pode tornar-se uma mestra se a deixares music ser. Mostra-te o tipo de companhia que a tua alma realmente anseia. Revela o gênero de energia que levas para o mundo e obriga-te a construir uma vida interior tão sólida que quando as pessoas certas surgirem, podes recebê-las com music presença em vez de medo. Porque eis um facto discreto: as pessoas sem amigos tornam-se frequentemente as suas melhores observadoras. Music desenvolvem um autoconhecimento que outros talvez nunca atinjam. Passam tempo a refletir, a questionar, a crescer. Music e essa profundidade, embora nascida da solidão, é justamente o que atrai o tipo certo de pessoas, music mais tarde. O tipo de pessoas que veem não só quem és, mas quem te tornaste graças a tudo o que suportaste sozinho. Music, no entanto, curar-se de um isolamento prolongado leva tempo. Não o podes apressar, não o podes fingir. Começa com uma aceitação gentil de ti mesmo, com aprender a falar contigo como um amigo bondoso faria. Quando a tua mente diz, ninguém se importa contigo, responde-lhe music com suavidade. Isso não é verdade. Estou a aprender a importar-me. Quando os teus pensamentos sussurram, vais estar sempre sozinho, responde, ainda estou aberto a ser encontrado. Music. Porque o teu cérebro escuta, ajusta-se, as vias neuronais mudam pela repetição, não por milagre. Quanto mais afirmas a ligação, mais aberto ficas para canotares quando ela chega. E ela, music, chegará. Porque a solidão não é um estado eterno, é uma estação, um inverno psicológico que eventualmente cede a novo calor, music, se te permitires cair. A verdade é que não ter amigos não te torna menos humano. Music apenas torna a tua história mais calada. Mas até as histórias caladas podem ser poderosas. Elas, music, podem estar repletas de arte, autodescoberta e significado. Alguns dos maiores pensadores, escritores e criadores, music, passaram anos sozinhos antes de encontrarem pertença. E quando o fizeram, era mais profundo, mais sábio, mais enraizado, porque tinham aprendido a amar a sua própria companhia primeiro. Então, se és alguém sem amigos neste momento, por favor, music, compreende isto. Não estás partido, não és indigno, estás apenas no meio do teu vir a ser. Music, o mundo não te esqueceu. Está simplesmente à espera que te lembres de ti. Chegará um dia em que te sentas à frente de alguém que te olha e music diz, sinto que te conheço desde sempre.
E nesse instante, todos os anos que passaste a questionar o que havia de errado contigo farão sentido. Perceberás que a solidão nunca foi castigo, foi preparação. Cada noite silenciosa, cada mensagem sem resposta, cada dor invisível estava a moldar-te no tipo de pessoa capaz de sustentar uma ligação verdadeira quando ela chegar. Pararás de ansiar pela multidão e começarás a valorizar o raro. Pararás de perseguir atenção e começarás a reconhecer energia. E finalmente compreenderás que a amizade não se mede pela quantidade. Music mede-se pelo reconhecimento. É quando duas pessoas se olham e pensam em silêncio. Music. Vocês os dois? Pensei que era o único. E talvez essa seja a forma mais verdadeira de amizade. Não construída de conversas incessantes, mas de compreensão mútua subtil, de gentileza partilhada, de duas almas que ambas conheceram a solidão e decidiram juntas que não a sentirão mais. Porque a ligação não se trata de encontrar pessoas perfeitas, trata-se de encontrar as honestas. As que se sentam com o teu silêncio, riem das tuas imperfeições e veem a beleza na tua complexidade. Essas são as pessoas que valem a espera. E quando elas chegarem, finalmente compreenderás o que significa ser visto. Não a versão que criaste para sobreviver, mas a pessoa que sempre devias ter sido. Até lá, caminha com gentileza contigo mesmo. Fala com bondade. E lembra-te, mesmo que ninguém esteja ao teu lado agora, ainda és digno de ser conhecido. Ainda és digno de amizade. Ainda fazes parte do fio invisível da humanidade, ligado sempre, mesmo nos teus momentos mais quietos. E talvez um dia encontres alguém que também já não teve amigos. Verás nos olhos deles a mesma quietude, o mesmo entendimento. Sorrirás e eles sorrirão de volta. E assim, dois mundos solitários encontrarão de novo a sua ponte. Porque a solidão não marca o fim da tua narrativa. É simplesmente o ponto de partida para o teu próximo capítulo.